Boa noite, irmãs. É um prazer estar falando com as irmãs mais uma vez. Nós vamos estar orando e eu quero pedir às irmãs coloquem os seus pedidos de oração no grupo e já abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, do capítulo 7, do 36 ao 50, que vai ser o nosso estudo desta noite e que o título é Conversas Abençoadas. Então vamos orar, irmã? Pai nosso que estás no céu, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, que possa servir de edificação na minha vida e na vida das minhas irmãs. Ó Deus querido, eu quero colocar cada uma das Tuas servas nas Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, esteja ajudando as Tuas filhas a passarem por esses momentos difíceis, de não poder estar junto com a família. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja em nome de Jesus. Nós vamos ouvir aí uma música, irmão, e logo em seguida o nosso estudo.
Irmãs, o nosso estudo está em Lucas 7, 36 e 50. Nós vamos ler esse texto e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos ler o texto então, irmãs. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. E beijava os seus pés e os ungia com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse o profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. Disse, pois, qual deles me amará mais? Qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta deste que outro não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que são muitos pecados, seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Nós vemos aqui então, irmãs, uma conversa, a primeira conversa que nós vamos ter. Jesus, ele tinha assim um carinho, como conversar com as pessoas. Ele sabia conduzir as conversas. E então Jesus, ele não se preocupava, porque ele sabia com quem ele estava conversando. E nós às vezes conversamos tantas coisas e estamos reunidos em determinados lugares e começamos a conversar sobre tantos assuntos. E deixamos muitas vezes de contar a bênção que Deus fez na nossa vida, de orar para uma pessoa, de ter conversas que vêm edificar. No nosso cantor cristão, tem um hino que diz assim, ó: falemos do mau tempo, do frio e do calor. Oh, quão melhor seria falar do Salvador. Quem não conhece esse hino, procurem no cantor cristão, que é o hino 421. Então, Jesus, nós vamos analisar, então, esse encontro que Jesus teve com este homem que acabamos de ler, com este Simão. Ele foi convidado para ir para a casa dele para poder jantar. A Bíblia não diz para nós o motivo desse jantar pelo qual ele convidou. Havia ali, o povo estava comentando muito sobre as curas que Jesus, os milagres que Jesus estava fazendo. Jesus tinha curado, ele tinha ressuscitado o filho de uma viúva, ele tinha curado o filho de um centurião. Então, as notícias boas sobre Jesus estavam correndo. Estava correndo na cidade e provavelmente ele queria conhecer este homem que todo mundo falava, mas ele convidou Jesus para ir na casa dele, mas ele deixou bem claro que ele não era amigo de Jesus, não. Ele queria, talvez, ali mostrar para as pessoas, ter ali a oportunidade de mostrar que Jesus também estava na casa dele. Mas ele deixou bem claro, olha, eu não sou amigo dele. Quando as pessoas chegam, naquela época, na casa das pessoas, eles eram recebidos com um beijo, com um abraço, dava água para lavar os pés. E Simão não fez nada daquilo. Ele não ofereceu nada para Jesus. Ele não ofereceu nada para Jesus.
E ele, então, disse assim, essas cortesias ele não tinha feito. Né? E aqui no Brasil, nós convidamos como? Nós damos um abraço, nós damos um beijo, nós oferecemos. Ó, tem um cafezinho aqui, vamos tomar um café? Ó, eu acabei de passar o café. Nós vamos, porque aqui, no Brasil é diferente. Tem países que eles oferecem vinho, e lá o costume era esse daí, dar um beijo, oferecer. Então, os demais hóspedes devem ter percebido que aquela descortesia que Simão não tinha, Simão não tinha dado para ele essa cortesia, Simão não tinha recebido Jesus dessa maneira. Né? Os visitantes observaram que ele estava que ele não foi recebido bem. Mas o jantar transcorria, talvez ele tivesse chamado ali aquele Jesus na casa dele para mostrar para as outras pessoas que ele também era uma pessoa importante, ele, Simão. Então, mas enquanto decorria o jantar, entrou uma mulher pecadora. E aquela mulher, então, foi ao lado de Jesus, começou a beijar Jesus, jogar o perfume nos seus pés, e ela pegava o cabelo, secava, porque ela chorava muito, secava os pés de Jesus com os seus cabelos. E então, o fariseu olhou e falou, esse aí não sabe quem é essa mulher, não, que se ele soubesse, se ele fosse mesmo esse mestre, ele saberia quem é essa mulher, essa é uma mulher pecadora. É claro que Jesus sabia, e ele conhecendo o pensamento do fariseu, então ele fez uma pergunta. Olha, tinha dois homens que devia bastante para uma outra pessoa, e eles não tinham como pagar. E a pessoa a quem eles deviam perdoou tudo. Um devia bastante, o outro devia menos. Quem mais ele perdoou? O texto nos diz. Ele falou, aquele que mais devia. Então Jesus disse para ele sobre aquela mulher, né? Que ela amou mais. O amor daquela mulher foi muito grande por Jesus. Nós observamos aí que Jesus não precisou de pregar o evangelho para ela não precisou ser evangelizada. Ela já estava ali com o coração voltado, querendo aquele Deus, querendo Jesus na sua vida. Então, o Simão não. Simão, ele era um homem instruído, ele sabia quem era Jesus, mas ele queria ter certeza quem é esse homem que está aqui. E nós não sabemos se ele se converteu ou não, porque a Bíblia não nos fala isso, né? Então, de modo algum, Jesus julgou aquela mulher. Jesus disse e ele repetiu para Simão, olha, eu cheguei aqui, você não me abraçou, você não me beijou, você não me ofereceu água para lavar os pés, você não me fez nada. Mas essa mulher chegou aqui e então ela muito me amou. O amor dela foi imenso por Jesus. E ele não precisou de pregar o evangelho. E nós precisamos tomar conta, irmãs, das nossas conversas, muitas vezes, em determinados lugares. Nós estamos na fila de um banco, dentro de um posto de saúde, no ponto de um ônibus ou dentro de um ônibus. E às vezes nós perdemos a nossa oportunidade quando as pessoas falam conosco. Você nunca viu, mas aquela mulher, aquele homem fala assim, poxa, mas hoje está muito calor, né? Ou então, mas essa epidemia, porque você começa a tocar, e aí você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para essa pessoa. Nós fazemos muito comentário de tantas coisas, mas não falamos de Jesus àqueles que nos rodeiam. Nós ficamos com vergonha, falamos assim, mas eu não sei falar. Sabe sim, quando a pessoa disser, nós temos aí uma boa oportunidade, quando as pessoas falarem desse vírus, você pode dizer, olha, isso é bíblico, e vamos orar, nós precisamos buscar a Deus. Aí você começa uma conversa em que as pessoas começam a falar, e você a dialogar com aquela pessoa, e ela começa então a transmitir, você começa então a falar do amor de Deus para ela. Quando você perceber, você está evangelizando aquela pessoa. Mas olha, eu não concordo com as pessoas irem em lugares que não deve ir, que não tem crente. Irmã, como é que eu vou pregar o evangelho se eu não for nos lugares onde tem pessoas incrédulas? Eu tenho que ir lá. Eu não vou pregar o evangelho dentro da igreja para minhas irmãs.
Eu tenho que sair, eu tenho que pregar, eu não preciso participar de determinadas situações. Se eu for convidada para um casamento de uma pessoa não crente, um aniversário, eu posso ir. E desde que ali eu coloque a minha conversa com coisas boas, falando, demonstrando quem é Jesus e quem eu sou. Jesus desmascarou aquele homem, mostrou para ele que os valores não estavam na alimentação, naquilo ali, mas naquilo que a mulher fez, naquele amor que aquela mulher teve por Jesus. Então, nós nos preocupamos, às vezes, em ter muitas conversas e esquecemos de falar desse amor de Deus. Nós temos que nos preocupar, irmãs, com aquelas pessoas que se julgam muito santas também. Às vezes nós vemos na igreja, eu vim de uma igreja, já passei por muitas igrejas, pelos meus anos de vida também, que às vezes a pessoa vai lá na frente, canta e faz uma oração linda, e levanta a mão, e ora, e chora. Aquilo é só aparência. A vida dele não condiz com aquilo ali. Né? Não mostra que realmente quem ele é. Então, nós temos que tomar cuidado com as aparências, né? E ter, assim, a direção de Deus, para que nós possamos não sermos enganadas também. Como aquele fariseu, ele era um estudioso da lei, né? Então, não nos vamos enganar também, irmãs, com as pessoas que se julgam muito santos. Então, você viu ali, que o que é evangelizar? É dizer das lições bíblicas. E aquela mulher chegou diante de Jesus, ela teve o privilégio de poder enxugar e passar ali o perfume nos pés de Jesus, e ela entrou ali, talvez, ela não foi convidada, né? Ela não era convidada para estar naquele jantar, mas ela foi ali, e Jesus, então, cuidou do amor, falou do amor, não precisou falar do amor dele por ela, porque naquele momento ela já foi evangelizada, e ela saiu dali com seus pecados perdoados, e aquele homem não. Agora nós vamos falar também de outro jantar, um jantar agradável, que está também no livro de Lucas, no capítulo 19, o verso 10. Nós vamos ler, então, esse texto, que também é bem conhecido, né, das irmãs. Vamos lá, Lucas 19. Deixa eu só achar aqui, viu, irmãs? Lucas 19. Vamos lá. De 1 a 10. Diz assim, é sobre Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, saiu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, se, em alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, e restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem se havia perdido. Então nós vemos aí um homem baixinho que estava lá, a multidão andando atrás de Jesus, e ele subiu numa árvore querendo ver Jesus. E Jesus então percebeu e falou: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou pousar na sua casa, né? Então, provavelmente, Jesus e Zaqueu conversaram bastante, falaram sobre todas as coisas, ele contou a vida dele, como é que era, né? E aí Zaqueu, ele tinha um desejo muito grande de conhecer o mestre. E ele então disse para Jesus: olha, Senhor, muita gente diz assim, Zaqueu era ladrão.
O texto aqui, a gente sabe que naquela época os cobradores de impostos, eles cobravam muito mais os impostos, davam o que era de César e o restante ficavam para ele. Então ele era um homem muito rico. A Bíblia não diz assim, ele é ladrão. Ele diz, se não alguma coisa eu defraudei, eu roubei alguém, eu vou restituir. Então houve salvação na vida daquele homem naquele momento. Ele provavelmente um homem ganancioso que se transformara num homem com uma liberalidade grande, de pegar aquilo que ele provavelmente tenha cobrado a mais das pessoas, né, e devolver. E Jesus, então, o povo ficou lá fora. Olha, você está vendo só? Ele está lá com os pecadores, né? Onde é que nós temos que estar, irmão, para pregar o evangelho? Como eu já disse, nós temos que estar com aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Naquele dia, Zaqueu reconheceu também que ele era filho de Abraão, né? E Jesus explicou então o motivo, por que ele tinha ido na casa de Zaqueu. O filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido, né? Então, qual é a lição desse jantar tão agradável que foi para Jesus ali juntamente com eles, né? Foi a oportunidade que Jesus teve de evangelizar Zaqueu. No outro, nós vimos que ele não se preocupou com isso, porque Jesus já conhecia o coração do fariseu. Ele não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Ele subiu naquela árvore, não era não, mas era um homem de pequena estatura, né? Então ele convidou Jesus, se convidou, olha, hoje eu vou dormir aí, Zaqueu, eu quero estar aí com você. Então as oportunidades nós não podemos perder, irmão. A atenção dada, né? Muitas vezes nós discriminamos a pessoa, isso aí não quer nunca saber de Deus. Nós não queremos pregar para uma prostituta, para um travesti, para um ladrão, porque nós achamos que eles não têm salvação, que eles não merecem, né? Então, Jesus viu aquele homem, sabia que ele conhecia o seu coração e o intento dele. E Jesus entrou na casa dele e foi falar de Jesus. Nós temos que tomar cuidado também quando nós evangelizamos pessoas como uma prostituta, um ex-travesti, que nós levamos à igreja. E quando as pessoas sabem que eles eram tudo isso, o que as pessoas fazem? Muitos começam a não querer estar com aquela pessoa. O que vão dizer de mim se eu me ver com ela? Né? A pessoa convertida, essa nova convertida, ela precisa saber que ela é aceita dentro da igreja, que ela é aceita por nós, não importa o que foi que ela fez, o importante é que agora ela é uma outra pessoa. Não importa o que Zaqueu fez, Jesus não fez distinção dele, foi lá e falou de Jesus para ele, ele sentiu ali o Espírito Santo na sua vida, né? Zaqueu se entregou ao Senhor Jesus. Então, ele evangelizou o chefe dos cobradores, aquele homem foi salvo por Jesus Cristo, e quem diria que talvez ele fosse salvo? Porque todos olhavam ele como uma pessoa má, como uma pessoa que era ladrão, porque todos os cobradores de impostos faziam isso. Então, eu não sei se ele era ladrão, mas ele disse, se eu, por um acaso, defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, irmãs, nós não podemos tirar conclusões precipitadas, levar as pessoas que se convertem à igreja, dar carinho, sentar perto dela, demonstrar que nós somos um povo diferente, que aquela pessoa é bem aceita entre nós. E também de poder falar, não perder a oportunidade de falar do evangelho às pessoas, de aproveitar as nossas conversas em determinados lugares. Como o hino que eu citei, nós falamos do frio, do mau tempo, falamos do calor, nós falamos da Covid, nós falamos da filha dos outros, mas nós não falamos de Jesus. Se eu tenho coragem para falar da vida de alguém num ponto de ônibus ou em qualquer lugar, por que eu não tenho coragem de pregar o evangelho? Por que eu não tenho coragem de entrar com a salvação na vida dessas pessoas? De ver uma pessoa carente, sentar, você precisa de alguma coisa?
sentar com a pessoa, vamos orar, vamos resolver esse problema. Às vezes as pessoas não querem ter compromisso, de ter um compromisso de ajudar aquela pessoa. E passa até para outro, mas ela não quer compromisso. Então, irmãos, nós temos que, qual a lição que nós podemos tirar desses 2 jantares, né? O jantar na casa de Simão não teve um final feliz para Simão, porque provavelmente ele não quis Jesus, ele foi um hipócrita, né? Mostrando para as pessoas, né? Ali, mas com Zaqueu foi diferente, né? Jesus teve uma conversa diferente com ele. E ali houve salvação, porque Jesus veio salvar e veio buscar aquele que está perdido. Então, vamos pedir a Deus que nos dê palavra de sabedoria nas nossas conversas e não perdermos a oportunidade de falar de Deus a quem necessita. Mas vamos orar e agradecer a Deus pelas nossas vidas e aproveitar a oportunidade do Covid para falar de Jesus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos encaminhe nas nossas conversas, que nós temos o privilégio de poder falar desse amor tão grande, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, que o Senhor nos dê sabedoria nos lugares em que entrarmos, para poder testemunhar do amor de Deus. E também, ó Deus, sermos sábios para saber quem precisa deste amor, quem quer receber este amor. Usa nossas vidas, ó Deus, para transformar a vida de outras pessoas. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o pastor com a sua família, cada líder, ó Deus, para que tenham sabedoria no momento como esse, de poder estar cuidando, Senhor, de cada membro. Obrigada, Deus, pelo esse dia, obrigado pela tua companhia, em nome de Jesus. Amém.